A Arca da Aliança foi encontrada? Desde os tempos antigos, a Arca da Aliança tem sido um dos maiores mistérios da humanidade. Um artefato sagrado, descrito na Bíblia, que teria contido as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. Mas o que aconteceu com a Arca? Será que ela ainda existe? E mais importante, alguém já a encontrou? A Arca da Aliança foi um dos artefatos mais sagrados e importantes da tradição judaico-cristã. Relatada com detalhes no Antigo Testamento, acredita-se que ela continha as tábuas da lei e simbolizava a presença de Deus entre os israelitas. No entanto, ao longo dos séculos, seu paradeiro tornou-se um mistério que desperta a curiosidade de arqueólogos, historiadores e religiosos ao redor do mundo. Neste vídeo, exploraremos profundamente a história da Arca, sua importância, o desaparecimento e as teorias mais intrigantes sobre seu possível paradeiro. Se você gosta de mistérios bíblicos e quer entender mais sobre esse fascinante enigma, fique conosco até o final. A história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma peça sagrada de madeira de acácia, revestida de ouro puro, com medidas aproximadas de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e altura. No topo, possuía 2 querubins de ouro, e sua presença representava a própria manifestação divina no meio do povo de Israel. Seu papel na fé judaica. Após sua construção por ordem de Deus, conforme registrado no livro do Êxodo, a arca passou a ser o centro dos rituais religiosos de Israel. Era carregada pelos levitas em momentos importantes e ficava guardada no Santo dos Santos, o local mais sagrado do tabernáculo e posteriormente do Templo de Salomão. Os poderes da arca. A Bíblia relata que a arca possuía poderes sobrenaturais. Entre os eventos mais marcantes, destacam-se a travessia do Rio Jordão. Quando os sacerdotes que a carregavam pisaram nas águas, o rio se abriu, permitindo a passagem do povo de Israel. Josué 3:15 a 17. A queda das muralhas de Jericó. Os israelitas marcharam ao redor da cidade com a arca por 7 dias, e no 7º dia, as muralhas ruíram. Josué 6:6 a 21. A morte de Uzá, ao tentar impedir que a arca caísse, Uzá a tocou sem permissão e foi imediatamente fulminado. 2 Samuel 6:6 a 7. O desaparecimento da arca. Mas se a arca era tão sagrada e poderosa, o que aconteceu com ela? O desaparecimento da Arca da Aliança é um dos maiores mistérios da história bíblica. A última vez que foi mencionada nas Escrituras foi durante o reinado de Josias, 2 Crônicas 35:3, pouco antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Possíveis destinos da arca. Existem diversas hipóteses sobre seu desaparecimento. Foi roubada pelos babilônios? Durante a invasão de Jerusalém, Nabucodonosor saqueou o templo, levando vários objetos sagrados. No entanto, a arca não é mencionada entre os artefatos roubados. Foi escondida pelos sacerdotes. Alguns acreditam que os levitas, prevendo a invasão, ocultaram a arca em uma câmara secreta do templo ou em outro local seguro. Foi destruída? Outros teóricos sugerem que a arca pode ter sido queimada ou destruída no incêndio que devastou o Templo de Salomão. Teorias sobre o paradeiro da arca. A arca na Etiópia. Alguns historiadores e religiosos afirmam que a arca está na igreja de Santa Maria de Sião, na Etiópia. Há relatos de um guardião exclusivo que a protege e que ninguém mais tem acesso a ela. No entanto, não há provas concretas para confirmar essa teoria. A arca escondida sob o Monte do Templo. Escavações revelaram a existência de túneis sob o Monte do Templo, levando alguns a acreditar que a arca foi escondida ali antes da invasão babilônica. No entanto, escavar a região é impossível devido a questões políticas e religiosas. A arca nos arquivos do Vaticano. Algumas teorias sugerem que o Vaticano pode ter posse da arca guardada em seus arquivos secretos. Essa hipótese é altamente especulativa e nunca foi confirmada. A arca em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto. Alguns estudiosos acreditam que os manuscritos do Mar Morto podem conter pistas sobre a localização da arca,
mencionando um suposto esconderijo em cavernas remotas. A arca já foi levada aos céus? Baseando-se no livro do Apocalipse 11:19, alguns teólogos acreditam que a arca não existe mais na terra e que Deus a levou ao céu. A arca será descoberta? Se a arca fosse encontrada hoje, quais seriam as implicações? Religiosas. Seria uma das maiores descobertas da fé judaico-cristã. Políticas. Poderia gerar conflitos sobre a posse e autenticidade do artefato. Científicas. Mudaria o entendimento arqueológico e histórico da Bíblia. Alguns acreditam que Deus escondeu a arca até um tempo determinado, possivelmente relacionado às profecias do fim dos tempos. Conclusão. A Arca da Aliança continua sendo um dos maiores enigmas da história. Diversas teorias existem, mas nenhuma delas pode ser confirmada com certeza. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que a arca ainda será encontrada? Qual teoria você acha mais provável? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam esse mistério incrível. E lembre-se, mais importante do que encontrar a arca é encontrar a Deus e viver segundo sua vontade. Que Deus te abençoe.